Aqui no Egito, diferente do Ocidente, é muito novo para os egípcios terem bichinhos de estimação. Antigamente, pouquíssimas pessoas tinham bichos de estimação. As pessoas tinham gatos, mas cachorro ninguém tinha. E era comum que quando as pessoas perdiam seu animal, elas iam descartar em algum lugar, num terreno baldio, no deserto. Aí vai cada pessoa com o seu amor pelo seu bicho. Fazem no jardim da casa ou no jardim do prédio. As pessoas não se preocupavam muito com isso. A maior preocupação de quem tem amor pelo bichinho é de botar em qualquer lugar o corpinho e aí vir um outro animal maior e comer, principalmente os cachorros de rua, que eles comem de tudo aqui no Egito. Eles são cachorros mais selvagens, depois eu falo mais sobre eles. Então é uma coisa que você, morando aqui, a gente foi uma preocupação, assim, já meio que pensava para quando chegasse a hora a gente não ficasse, né, de surpresa. Eu não sei como falar isso, porque eu quero falar para vocês, mas eu ainda não sei como, porque eu não quero ficar chorando, não quero ficar despertando gatilhos em alguém. Então eu quero falar da melhor forma possível. No último vídeo, o que eu falei pra vocês era o que o veterinário, né, o mais velho, falou: olha, faz o seguinte, vai pra casa, faz a comidinha, traz. Se ele comer, tá tudo certo, a gente vai fazer uma cirurgia, a gente vai tentar. E aí eu explico pra vocês quais são os riscos e aí a gente vê. Mas se ele não comer, vocês vão ter que tomar decisão pra ele não sofrer. Eu vim pra casa, fiz a comidinha, levei tudo bonitinho, até as pessoas lá se surpreenderam com a forma do carinho, como eu faço as coisas pra eles, como se fosse uma criança mesmo. Ele não comeu, a gente tentou dar melzinho pra ele nos lábios, ele não quis, ele virava o rosto, ele não queria. E aí foi quando o médico, de novo, veio, fez uma junta médica e conversou comigo, falando, né, ele não podia mais fazer nada, que agora não tinha mais o que fazer, que só Deus poderia fazer alguma coisa se fosse fazer. Ele aconselharia pra gente, mas que essa decisão tinha que ser nossa, ele não poderia falar a opinião dele, mas que se ele fosse dar um conselho para um filho, ele falaria pra ele tirar o sofrimento do bichinho. Eu e o Meg, a gente ficou destruído na hora, só quem tem animal de estimação sabe como é que a gente ama eles. A gente se destruiu assim na hora, sabe? Eu falei, Meg, vamos tomar um café ali, naquele café que eu mostrei pra vocês. A gente foi pra lá, que era ali que a gente sentava pra conversar sobre esse assunto. Eu tava orando muito, então eu tava pedindo pra ele ficar bem, pra tudo voltar a funcionar. Pra quem não entendeu, ele estava com os rins parados. Não é que ele estava com problema nos rins, pararam de funcionar. E fizemos de tudo, todos os medicamentos que são possíveis para tentar ter alguma atividade, não funcionaram. E eu estava também com o acompanhamento de uma amiga minha, a Alessandra do Brasil, que é veterinária. Ela falou, não, ela olhou os medicamentos para ver se ela poderia dar uma opinião. Ela falou, não, ele está sendo medicado certinho, tá tudo certinho, tá super bem acompanhado. Então eu fiquei mais tranquila em relação a isso. E vi que o meu veterinário, graças a Deus, é uma pessoa que entende, pelo menos, né? A gente conversou, aí eu falei, vamos mudar as orações, vamos pedir para Deus dar pra gente a coragem da gente tomar a decisão necessária. Ou a gente fica com ele, continua alguns dias sofrendo, sabendo que ele vai ficar bom, porque Deus vai dar esse sinal pra gente, ou Deus manda pra gente o sinal que a gente tem que fazer, a eutanásia. Aí a gente chorando, a gente ficou ali quietinho, cada um no seu canto, orando a Deus. Foi quando a gente voltou pro veterinário e tinha uma mulher lá que estava entrando, uma egípcia, e ela parecia um zumbi, assim, transtornada. E eu vi aquilo, eu falei, o que você deseja? Porque ela estava entrando para dentro da clínica, na ala da cirurgia. Quando ela virou para mim e respondeu, ela já estava em prantos, assim, chorando muito. Ela falou, a minha menina, ela acabou de falecer. Aí eu lembrei quem era a Lily, que era uma cachorrinha que estava internada com o Loki. Ela chegou um dia depois do Loki, porque lá, como eu falei para vocês, eles não têm pernoite. Então eles chegavam no horário que era marcado e ficava até a hora da clínica fechar. E a Lily estava sempre lá. Só que a Lily já não andava, o Loki ainda estava andando, que foi o que o médico falou que era uma coisa que era o que estava fazendo ele ainda querer fazer a cirurgia, porque ele estava andando. Só que ele falou assim, eu não sei por que ele está andando. Eles fizeram vários exames, gente, fizeram ultrassonografia, fizeram exame de sangue várias vezes, exames detalhados, que eu nem sei falar em português esses nomes aí, nem em árabe, nem em inglês, nem nada. Fizeram tudo, uma foto, assim, tiraram uma fotografia de dentro dele e não sabia o que era. Claro que os problemas básicos era o que ele comeu, perfurou o intestino, ele estava com esses problemas, o pâncreas não estava mais funcionando, e aí os médicos estavam com essa coisa, porque como que ele estava conseguindo andar. E aí ela viu,
eu abracei ela, a primeira coisa que eu tive foi de abraçar ela. Eu peguei ela no meu colo, assim, a mulher, né? Eu abracei ela, assim, nos meus braços e encostei a cabeça dela, assim. Eu falei, não tenho o que eu falar pra você, mas... Aí ela falou assim, eu tô sofrendo. Eu falei, eu sei, eu também. E eu já tava chorando com ela, né? Eu tava só falando o que a gente aprende na cartilha a falar quando uma pessoa tá assim, mas eu tava mais chorando do que ela. E aí ela veio, nisso os filhos dela, rapazes, assim, os meninos vieram, ficaram todos na volta da gente. O Meg também, o Meg tava chorando também. Aí ela olhou assim, ela falou assim, ele é o menino de vocês? Eu falei, ele é o meu menino. Aí ela falou, eu vi ele aqui todos os dias. Eu falei, a gente tava aqui também, só que a gente, às vezes, pra não ficar aqui dando essa tensão de choro, a gente vai pro café. E aí, no final das contas, ela virou pra mim e falou assim, se vocês tomarem a decisão, eu posso levar ele comigo, vocês vêm comigo e a gente bota ele e ela juntinhos. Tem um túmulo dos meus cachorros. E aonde é esse túmulo? Eu perguntei pra ela, ela falou assim, é lá no Clube Gezira. O Clube Gezira é um clube maravilhoso, lindíssimo, todo arborizado, muito antigo. As pessoas que têm título ali dentro passa de pai para filho. Mas por que eu tô falando isso? Que é justamente pelo fato das pessoas serem muito ricas dentro do clube, não? Por isso eles têm um cemitério para animais, para gatos e cachorros e passarinhos, qualquer animal de estimação, se você é sócio do clube, você pode enterrar. Então, quando ela falou isso, eu olhei pro Meg, eu tive isso como um sinal que eu tinha pedido a Deus. E aí o Meg olhou pra mim, o Meg chorando, a gente chorando o tempo inteiro, nem precisa ficar falando, tá, gente? Eu tava chorando, eu tava desmanchando e ele mais ainda. Não tinha mais como, só se a gente gritasse, que era o que a gente estava com vontade de fazer, mas a gente não podia fazer isso. Aí ele olhou pra mim, ele fez assim, aí eu olhei pra ela e falei, a gente aceita a sua gentileza. Aí ela pegou e falou, então tá, eu vou dar licença pra vocês, a minha menina já tá pronta, ela tava pronta. Como que eles fazem aqui? Não sei se no Brasil também é assim o procedimento. Eu tava muito preocupada, eu e o Meg, de como que eles tratavam o bichinho depois que ele não tá mais ali dentro do casulo de carne dele, né? E a gente estava muito preocupado. O tempo inteiro, que ele vomitava muito, então o tempo inteiro o Meg limpava ele estava sempre limpinho, na medida do possível, né? Porque já estava com as fezes vazando, que eram, na verdade, o médico falou que era por causa do intestino furado, então aquilo eram fluidos do organismo dele, que estavam saindo pelos orifícios, né? Toda hora o Meg limpava ele, fazia tudo por ele, como vocês viram no vídeo passado. Foram levar ele para a sala, ele foi andando até a sala da eutanásia. O médico me botou para fora, falou, você fora. Assim mesmo, ele nem foi gentil, ele falou, você fora, porque eu tava chorando muito, mais do que o Meg. Nessa hora ele tentou segurar, porque ele que tava conduzindo o Loki até a mesa. Aí fizeram, esperou 10 minutos para poder ver se ele não ia acordar, porque primeiro eles botaram para dormir e depois eles aplicam, né, o remédio. Depois que finalizou, eles mandaram me chamar. E aí eles estavam limpando ele. Gente, foi assim, eu não sei, eu nunca passei por isso, sabe? Tudo isso que eu passei foi uma experiência nova na minha vida. A principal de todas foi a força de vontade do Loki. Porque como eu falei pra vocês, mesmo dentro de todos os problemas que ele estava passando, ele ainda estava tentando. Mandaram eu sair de novo. Aí eu saí, quando eu voltei, ele estava lindo, ele estava branquinho, parecia que ele estava indo fazer o passeio dele, sabe? Tava todo branquinho, limparam a boquinha dele, escovaram os dentes dele. O Meg tava junto, o Meg que fez a maioria dos serviços ali, só escovar os dentes que foram eles, porque eles usaram um negocinho para deixar os dentes tudo branquinho. Depois eles pegaram uma manta branca, que é a mesma, é um tipo de linho que eles usam para enrolar os seres humanos aqui no Egito quando fazem a passagem. Os muçulmanos, eles têm um método que eles usam, que eles lavam o corpo e fazem toda a higienização do corpo e deixam o corpo limpo, e depois nu eles enrolam com um pano branco, igual como se fosse uma múmia, sabe? E eles fizeram o mesmo procedimento no Loki, tanto no Loki como na Lily. Quando eu vi a Lily saindo, eu até achei, era bonito, sabe, assim, dentro da situação, bonito de ver, porque era o cuidado que a clínica tem. Depois que limpou tudo, embalamos ele, botamos ele no carro e aí a gente foi até o cemitério. E aí ele ele e a Lily estavam encaixadinhos, sabe? Botou um do lado do outro. E aí a gente agora vai mandar fazer a lápide de mármore, que vai estar escrito Lily e Loki com amor para a eternidade. Isso aconteceu no sábado. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, lavei minha cabeça, eu tomei um banho que eu quase arranquei as coisas tudo aqui fora, de tanto que eu tava me esfregando, sabe? Querendo sair daquela realidade. E aí eu gravei um vídeo pra vocês, que obviamente eu não vou postar, porque eu tava descontrolada. Hoje é segunda-feira, eu espero baixar esse vídeo aqui hoje pra vocês, eu ainda vou editar ele. Tô feliz que eu consegui chegar até aqui sem estar dando desespero, porque sim, eu estou muito triste. O Meg também, o Meg tá na rua agora, ele foi até com
comprar os negócios que a gente precisa comprar aqui para casa. Ele falou, eu preciso aliviar minha cabeça. Eu fiquei limpando a casa, a faxineira veio hoje. Hoje eu tô mais controlada porque eu recebi muitas mensagens de vocês. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. E de todas as mensagens, todas foram muito importantes porque vocês me confortaram. Eu quero agradecer muito pelas orações, porque foi as orações de vocês que fizeram a gente tomar a decisão certa. Porque depois que a gente fez tudo isso, o médico falou que ele não tinha mais como falar pra gente que não tinha jeito. E ele também não podia interferir na nossa decisão. Vocês me ajudaram muito nesse processo. Uma mensagem que eu recebi muito incrível, me deu todo o suporte psicológico, no sentido que ele passou por isso, ele contou da experiência dele e ele falou do aprendizado que esses animais, quando eles vêm na nossa vida, eles vêm para nos ensinar algo. Quando eles finalizam isso, eles partem. Então isso me confortou muito, porque sim, o Loki me ensinou que eu nunca devo desistir, mesmo quando a situação não esteja na minha mão. O Loki me ensinou a perdoar, porque o Loki, quando mesmo ele tendo o probleminha que ele tinha, que ele era violento, às vezes, não era sempre, ele tinha probleminha na cabecinha dele, mesmo assim, quando ele encontrou com uma das pessoas que judiaram muito dele, e essa pessoa veio tentar ser legal, botar a mão na cabeça dele, ele abaixou a cabecinha dele e deu a cabeça para essa pessoa, sendo que eu estava torcendo para ele dar um bote na pessoa, mas ele não deu. Ele é melhor do que eu nisso também. Então eu, Soraya, aprendi com ele o amor incondicional. Eu já sinto isso pelo meu filho, obviamente que eu sinto isso pelo meu filho, mas é muito fácil, mais fácil, você sentir um amor incondicional por alguém que você pariu, né? Você pôs no mundo. E eu acho mais difícil a gente ter um amor incondicional por um ser vivo, minha opinião. E ele me ensinou isso, a Gina também me ensina isso. E Deus é tão grandioso, glorioso, tão incrível, tão caridoso que nosso Deus é, que Deus não tirou os dois, Deus tirou só um. Além de tudo isso que a gente está passando, eu ainda tenho também que lidar com as pessoas que são completamente sem noção, virar para mim e falar assim, pensa que ainda bem que ele que foi não foi a Gina, porque ele era violento, você vivia presa, você tinha que tomar cuidado com ele quando ele estava solto. E isso, eu sempre estou respondendo a mesma resposta, eu falo, existem mães que têm filhos que são assaltantes de banco e elas são mães, elas amam esse filho do mesmo jeito que ela ama o filho dela que é doutor. Isso não quer dizer nada, eu estava feliz com ele e eu estou feliz agora por saber que ele teve um lugar para ir, que ele não está mais sentindo dor. Então eu estou respondendo isso para todo mundo que está falando isso, todo mundo que eu digo assim, são algumas pessoas pontuais que estão falando isso. Então as pessoas estão me mandando mensagens falando que o espírito do cachorro e do gato, dos animais, vai para o mesmo lugar, acontece o mesmo procedimento do que acontece conosco, com nós seres humanos. Então agora sim eu estou em paz. Tô triste? Eu tô muito triste. Mas, eu já vim falar com vocês, eu me arrumei na medida do possível, meu cabelinho tá limpinho, eu tô maquiadinha, meio exagerada nas bochechas, chinelada, né? Mas enfim. E até o Loki, antes dele partir de vez, ainda teve uma situação engraçada, assim, se é que pode se dizer engraçada. Uma situação que sempre, quando o Loki tava perto, há sempre alguma coisa assim de comédia, sabe, acontecia. E dessa vez foi que a gente estava indo pro cemitério com ele e aí o pessoal da Blitz aí pediram o documento do Meg e a gente estava seguindo o carro da moça que estava indo ceder o lugar pra gente lá no cemitério dos animais. E aí a gente passando, a Blitz parou a gente, pediu os documentos, o Meg não achava os documentos, e aí ele viu um negócio enrolado branco e ele fez assim, aí ele chamou o outro policial, falou, vem aqui, o que é isso? Aí o Meg falou, nosso animal, explicou a situação, aí ele falou, abre aí o porta-mala, aí a gente abriu o porta-mala, ele deu uma olhada, aí ele, sinto muito por vocês, ele falou, pensei que era outra coisa, desculpa, sinto muito, meus pêsames, eu achei também muito incrível, sabe, o policial, assim, que nem conhece a gente, falar isso, porque eu tava esperando, gente, quando um cachorro falece aqui no Egito, eu achei que fosse uma outra forma que as pessoas encarassem. Sem tirar essas pessoas sem noção que estão aparecendo aqui em casa, eu achei que todo mundo era meio sem noção, sabe? Mas não, as pessoas têm todo um carinho, mesmo que elas não tenham cachorro, as pessoas como policial, estava ali fazendo o trabalho dele, viu? Claro, porque ele realmente, do jeito que embalaram ele parecia um ser humano de porte pequeno. Então, sim, até o Meg foi falar, eu falei, Meg, não fala nada porque ele está de uma forma humana ali.
Ele tá meio parecido com o humano. Claro que quando você abre e olha, você vê que tem o lugar das patinhas, dá pra ver que é um cachorro, o formato, mas assim, pegando os documentos da pessoa, sabe? Então foi tudo muito abençoado, tá? O processo foi tudo abençoado. Você, se é você que mandou uma mensagem pra mim no Instagram e que me chamou de egoísta, tá aqui nesse vídeo, eu não te respondi por lá, porque eu não tava bem na hora pra responder, e eu falei, eu vou responder aqui, que é melhor, né? Então, quando você me chamou de egoísta, sim, o médico meio que falou pra gente que a gente tava sendo egoísta. Foi a primeira vez que eu passei por uma situação dessas, eu não sabia se era o certo, se era o errado, eu tava tendo que decidir pela vida do meu filho. Não me via nessa situação, nessa condição tão poderosa de decidir se um ser vivo vive ou não, entende? Então, teve uma parte de egoísmo, talvez tenha tido, mas eu vou garantir pra você que mais do que o egoísmo foi o medo e a falta de experiência e a falta de pessoas que têm a mesma situação, porque uma coisa é você escutar do médico e uma coisa é você escutar de uma pessoa que tem um animal e que ama. Então, o que me tranquilizou foram duas coisas. Primeiro, que eu pedi para Deus um sinal, e o segundo, que o sinal veio através de uma mulher que também estava na mesma situação que eu. Já havia passado por isso várias vezes, porque ela disse que ela tem bichos a vida inteira e que ela já teve que fazer isso várias vezes. Ela estava ali naquele momento comigo, e a cachorrinha dela, ela era uma golden, sabe? E às vezes eu e o Meg, a gente ia fazer carinho nela mesmo, ela não reagindo, porque ela estava muito velhinha, estava com os órgãos tudo comprometido. Foi isso, tá? Pode ter sido um egoísmo, sim, porque eu amo, né? Mas mais do que o egoísmo foi o medo de errar, tá bom? Então, só pra te responder por aqui, que agora que eu tô mais calma. E, gente, não se preocupem comigo. Claro, eu não tô bem, mas eu vou ficar bem. Pelo menos hoje eu já estou conseguindo me controlar. Isso aconteceu no sábado, hoje é segunda-feira. Ontem eu tava muito mal, fui dar uma aula. A aula foi incrível, então lá as meninas do Queens of Hips me ajudaram muito. Se vocês estiverem aqui, muito obrigada a vocês também que me apoiaram. Os meus músicos foram incríveis comigo, então todo mundo, todo mundo que tá na minha vida, mesmo que seja através do digital aqui, do online, né, dos vídeos, vocês são muito importantes na minha vida e estão sendo muito importantes nesse momento. Muito obrigada por todas as mensagens, eu tô lendo todas. No último vídeo eu não li todas ainda, mas eu vou continuar. Um beijo, eu amo você.